Muito bem-vindos ao meu curso virtual de História da América. Nós estamos aqui com a aula 8, a parte 3. Estamos falando sobre outras Américas. Falamos sobre a América Portuguesa e a América Britânica. Eu vou aproveitar essa meia hora que temos para falar de uma obra de um autor conhecido. A obra é Robinson Crusoe. O autor é Daniel Defoe. Foi escrita, publicada no comecinho de 1710, 1715. E todo mundo conhece, até porque pode ter assistido ao filme Náufrago, né? Onde praticamente se faz um plágio da obra de Robinson Crusoe. O objetivo da aula é mostrar as diferenças que podem ser percebidas através dessa obra entre a colonização britânica e a colonização ibérica. Quais são os primeiros anos, quais são as primeiras experiências de Robinson na América? O romance, embora propriamente não seja um romance, né? Uma personagem única, né? Começa com a ida de Robinson para a África. Ele fica de navio, acaba ficando escravo lá durante um bom tempo, consegue fugir, voltar para a Inglaterra. E a Inglaterra entra num novo navio e vai em direção do Atlântico, vai em direção à América e lá se perde, naufraga e fica durante muitíssimos anos, quase 25 anos, até conseguir voltar para Inglaterra. Depois fica novamente alguns anos lá. A gente não está acostumado a esse tipo de literatura, porque em dois ou três parágrafos liquida a estadia, a volta de Robinson, volta para a Inglaterra, lá tem a mulher, tem os filhos, casa, fica por lá um tempo e depois volta novamente para a América. E de América, depois de dar uma olhada em como que estão as coisas, o seu empreendimento colonizador, então vai em direção para a China. E a partir na China tem uma nova experiência colonizadora e de lá faz um percurso por terra, atravessando, chegando na Rússia e a partir de lá chega na Alemanha e da Alemanha vai para a Inglaterra novamente. Esse mais ou menos é o trajeto feito por Robinson ao longo do livro, né? O que é interessante no meio de tudo isto, né? A primeira coisa que chama a atenção é que inicialmente não é que não haja um interesse colonizador, é que não há quem colonizar, ou seja, não existe o outro, a experiência do outro. O outro aparece, a primeira vez que o outro aparece em sonho. O Robinson, depois de vários anos, ele está desesperado, está querendo encontrar uma forma de voltar para a Inglaterra, de desaparecer de lá e voltar para a Inglaterra, mas realmente não sabe como fazer, não tem os meios, não tem possibilidade, e sonha que vai se encontrar com alguns indígenas e um deles vai acabar se tornando praticamente o seu criado, né? E tudo isso está no sonho. Depois, um ano e meio depois, vai se verificar na realidade, vai ser sexta-feira, né? Mas no sonho ele imagina que vai ter um criado indígena e esse criado vai ajudá-lo a construir um navio, a encontrar uma rota de volta e vai conseguir voltar. Mas quando está sonhando tudo isso, de repente ele acorda e não é nada disso, né? Tem a dura experiência da vida, né? Que é que ele não consegue voltar, né? Ele está falando do sonho, né? Quer dizer, vi duas canoas na praia e 11 selvagens. Isso é um sonho, né? Que traziam outro como prisioneiro para assar e devorar. Então, a primeira visão que ele tem dos indígenas, né?
no sonho dele, é que os indígenas estavam tentando devorar, cozinhar um outro, né? Que ele acabou libertando tal, e se tornou seu criado. E aí, continua Robinson escrevendo, disse para comigo, posso agora tentar atingir o continente, pois este camarada me servirá de guia, dizendo-me o que fazer, aonde ir para obter víveres e que lugares evitar para não ser devorado. E acordei com esse pensamento. Então, na verdade, os primeiros anos de Robinson na América são uns anos praticamente de pesadelo, né? Onde ele está tentando simplesmente voltar. Né? Não tem nenhuma preocupação nem com ficar, nem com explorar, nem explorar os indígenas, com os quais não se encontra e praticamente tem muito mais medo do que outra coisa, nem explorar a terra. Né? E uma coisa interessante é que poderíamos chamar o debate ou a discussão sobre a providência divina, né? Porque Daniel Defoe, ele coloca logo no começo dos primeiros anos de Robinson na América, coloca uma discussão sobre o que Deus quer de Robinson. Né? O Robinson está se questionando, ele vai confessar mais tarde de que ele não era um homem religioso, não era um homem preocupado com isto, mas como qualquer pessoa do século XVI, do século XVII, era uma pessoa que não negava, ou que não se posicionava de uma forma ateia, né? Então ele procura encontrar, ou procura saber quais são os desígnios da providência, né? E aqui fica interessante porque vejam só como é que ele fala, né? Ele acha, né, que a providência está querendo que ele volte realmente para a Inglaterra, né? E aí ele constrói um navio a duras penas, mas ele construiu um navio, percebe que o tempo, o clima tá num bom momento para ele atravessar o Atlântico e, de fato, né, sem muita pena nem glória, ele entra no navio e vai em direção à Inglaterra. Só que aí muda o tempo, muda o clima, né, e começa uma tempestade em plena alta mar, né? Vi então como era fácil a providência divina transformar a mais desgraçada situação que o homem podia estar numa outra ainda pior. A minha ilha solitária me pareceu então, nesse momento, o lugar mais aprazível do mundo. A maior felicidade que podia aspirar àqueles instantes era voltar para lá. Abri os braços numa explosão incontida. Oh, solidão feliz! Exclamei. Nunca mais te verei. Desgraçado de mim, para onde é que eu vou? Ele está em pleno alto mar, está no meio de uma tempestade, no meio de um maremoto, e começa a colocar as culpas na divindade. No fundo, a providência divina tira sarro da humanidade. Né? Parecia que tudo queria dizer que fosse, que voltasse para a Inglaterra, e de repente mudam os ventos, muda a temperatura do mar, muda tudo e começa o maremoto. Então, o que antes parecia uma desgraça, que era ficar na América, agora parece uma maravilha. Só que não consegue. Né? De fato, ele acaba voltando acaba naufragando novamente e acaba voltando novamente para a América. Mas vejam, isto aqui já mostra uma diferença muito grande com, se vocês levam em conta, por exemplo, o que falamos do Quixote, né? É uma diferença muito grande com relação às duas formas de entender a providência. A forma, vamos chamar assim, católica e a forma protestante, né? Ou a forma ibérica e a forma anglo-saxã, que o Quixote, né? O Quixote nunca tem dúvidas sobre o que é que a providência quer. O que a providência quer é que ele faça o conserto do mundo, que ele conserte o mundo, que ele resolva as coisas. Né? Isso daí
Está absolutamente claro para o Quixote, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mesmo que as coisas deem errado, né? Por exemplo, eh, todo mundo conhece a cena do moinho de vento, né? Que ele acha que são gigantes, monstros, ele ataca esses monstros, mas então aparece lá, ele pega lá por uma das hastes do moinho e voa cavalo, lança, quixote, vai tudo para o ar e vai tudo para a terra logo depois, né? Tem uma super queda, né? Ele não duvida. Ele continua achando que ele foi escolhido por Deus, que ele precisa continuar fazendo coisas similares ou coisas parecidas, e ele dá uma explicação para si mesmo. Na verdade, Deus quer isso dele, ou seja, que conserte o mundo. O problema é que nem sempre ele acerta, né, na dose certa, porque tem vezes que então aparecem lá os nigromantes, ou então tem vezes que aparecem as bruxas, ou aparecem os inimigos, né? E então o Quixote não consegue dar conta da sua missão, da sua finalidade, mas ele não tem dúvidas nem sobre a sua missão, nem sobre o fato de que Deus quer. Este ponto me parece que é importante. Isso é muito nítido na colonização castelhana, né? Não se discutiu nunca a finalidade, ou seja, que a missão foi concedida pelo Papa, que portanto foi concedida por Deus, e a missão era catequizar os indígenas e colonizar os indígenas e fazer isso. Isso não tá, nunca foi colocado em questionamento. O que foi colocado em questionamento muitas vezes era a forma de fazer tudo isto. Agora, na colonização britânica, olhando para o Robinson, a mudança de forma implica uma mudança de percepção da vontade divina, né? Implica uma mudança de percepção de o que é que Deus quer. Então, Robinson está olhando primeiro vamos dizer assim, para como as coisas estão calmas, como a coisa está pacífica, como está tudo bem, e então, como tudo está bem, significa que Deus está contente e que Deus quer que ele volte, que é o que ele quer. E aí, na hora que as coisas mudam de figura e começa a tempestade e começa a ficar tudo torto, então aí significa que Deus mudou de opinião, né? Mas ele continua querendo voltar. Não é que, não é que há uma opinião sobre o que Deus quer. Em princípio, Deus quer o que ele quer. Agora, de vez em quando, Deus muda de opinião. Ele não. Robinson não muda de opinião. Então, de fato, a colonização britânica, né, na verdade, vai adaptando Deus aos próprios interesses, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Pensem no assunto e vejam como faz diferença. Quer dizer, os meios no mundo britânico, não há uma discussão sobre os meios, porque na verdade os meios, quaisquer meios, interessam se para você atingir os teus fins, porque o que importa é você atingir os teus fins, porque o que Deus quer é que você atinja os teus fins, né? Na colonização espanhola, você vai discutir os meios, você vai discutir a forma, porque o que Deus quer está definido. Agora, se está dando tudo torto, talvez vai ter que discutir os meios. Esses meios estão dando tortos. Não está funcionando a colonização. É preciso que haja uma outra forma de colonizar, uma outra forma de catequizar, né? Então, vai ter uma consequência para a formação da sociedade e uma consequência principalmente para as relações com os indígenas bastante diferentes, né? Os indígenas sempre vão ser colocados em relação com os espanhóis, né, integrados, vão estar integrados sempre de uma forma inferior, de uma forma submissa. Em geral, de maneira geral, vai ser assim essa integração, né? Mas nunca vai se colocar uma sociedade à parte, né, porque isso não está em discussão. Porque o que Deus quer é a colonização dos indígenas.
Agora, no mundo britânico, os indígenas normalmente já são colocados na margem, né? Porque o que Deus quer é o que cada colonizador quer, que é ter sucesso, ter êxito, né? E para ter sucesso e ter êxito, muitas vezes o que interessa é desligar dos indígenas, colocar os indígenas o mais longe possível, né? E ficar explorando a terra, né? Ao método britânico. Essa é uma outra questão importante, né? Quer dizer, como é que Robinson vai pensar na colonização? Como é que ele vai olhar para a colonização, né? E nesse ponto, a questão da submissão e da escravidão fica muito mais clara e muito mais definida, né? Porque, como vocês sabem, Robinson acaba, tal como ele tinha sonhado, vai acontecer exatamente assim, um ano e meio depois, né? Ele vai se encontrar com alguns indígenas, vai salvar um indígena, né? Que estava para ser comido, né? Vai salvar um indígena. E como esse dia em que ele salvou o indígena era uma sexta-feira, então ele vai chamar o indígena de sexta-feira. Não vai perguntar sequer qual é o nome do indígena, não, nem vai se preocupar, né? O indígena é objeto, é o objeto da sua preocupação, mas não é um sujeito propriamente, né? E essa sexta-feira ele vai ensinar, né, como diz aqui, né? Vai ensinar, a primeira coisa que vai ensinar para ele é que seu nome seria sexta-feira, o dia em que eu o salvei, né? E ensinei logo depois a dizer Senhor, porque esse seria o meu nome. Então, a primeira coisa que o indígena vai aprender com relação a Robinson é a obedecer, né? E a reconhecer gratidão, né? É, depois, esse indígena vai ser, vamos chamar assim, customizado, né? Vai ser customizado no estilo britânico, né? Então, ele diz, né, que era um belo-tipo, elegante, bem proporcionado, alto, robusto, de fisionomia varonil, embora não lhe faltasse a doçura e a suavidade do semblante europeu, máximo quando sorria. A pele não era negra, era mais retinta e acobreada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar para o indígena um pedaço de cabrito assado, né? Primeiro para acostumá-lo a se afastar da antropofagia, né? Então, a comer carne, mas carne de animal, né? Carne de cabrito, né? É, depois, ensinei a comer, né? Então vai ensinar o gesto, como deve fazer e tal, e depois, né, ele vai vesti-lo, né, conforme a tradição britânica, né? Ele vai dizer que o indígena não se ajeitava muito, inclusive você via que estava molesto com tudo isso, né? Mas até que não ficou tão mal. Então, é um processo de colonização, né, realmente, né, através dessa linguagem literária, né, tal como fizeram os espanhóis pretendiam que os índios fossem vassalos de Castela, né, e que vivessem e se comportassem como vassalos de Castela, né? Também Robinson vai pensar a mesma coisa, né, que os indígenas vivam, né, como súditos da sua majestade, né, inglesa, né? Vejam, isto daqui é a forma normal de proceder, né? É, seria um anacronismo a gente exigir tanto dos castelhanos quanto dos ingleses, né, que tivessem uma consideração ou que respeitassem os direitos humanos. Realmente, isso aqui era inimaginável nesse momento, né? O que era compreensível e o que era razoável era, vamos chamar assim, do discurso colonizador, né? Como já expliquei também para vocês, esse discurso colonizador era tanto dos astecas, quanto dos espanhóis, quanto dos britânicos, quanto dos portugueses, né? Tem um livro interessante de Immanuel Wallerstein chamado O Universalismo Europeu, a retórica do poder,
onde ele é um livrinho pequeno, né, que vale a pena dar uma lida, porque ele explica de uma forma assim bem clara e bem simples e sucinta, né, como existe uma retórica, né, civilizatória, né, que legitima o domínio, que legitima a submissão, né? E isto não é só do século XVI, é do século XXI. Nós podemos verificar claramente, né, como em cada momento histórico existe um discurso legitimador, existe um discurso hegemônico. Hoje também temos um discurso hegemônico. Se vamos dizer assim, se aprova, né, uma forma de pensar, uma forma de proceder, e se nega uma outra forma de pensar e de proceder. Se pode dar o título que a gente quiser, se pode dar o título a isto aqui de democracia, de progresso, de civilização, mas é sempre uma retórica de poder, uma retórica de dominação, né? Há uma questão interessante, para mostrar como a preocupação fundamental de Robinson não é a colonização da América, né? Mas principalmente vai ser a colonização da China, né? Então, de certa forma, já está em andamento um projeto colonizador do Império Britânico, né? Que vai, no fundo, vai estourar a partir dos anos, do século XVIII para o século XIX, né? Isto aqui está escrito no começo do século XVIII, né? É que Robinson volta para a Inglaterra, né? E depois de um tempo ele novamente volta para a América, né? Mas nesse momento que ele volta para a América, o único que ele faz, né, é levar É impossível descrever o prazer e a satisfação que demonstrou aquela pobre gente ao ver um interesse por eles, né? Essa pobre gente não são os indígenas propriamente. Há alguns poucos indígenas que estão vivendo como escravos, né, de espanhóis e de ingleses, né? Então, essa seria a colônia britânica de Robinson. Então, ele vai se preocupar na Inglaterra com pegar alimentos, pegar roupa, pegar inclusive, não, olha só, ele vai pegar trabalhadores, né? Vai levar da Inglaterra para a América trabalhadores, vai levar alfaiates, ferreiros e carpinteiros e artífices gerais, né? Com utensílios e ferramentas, né? Então, todo mundo vai ficar contente porque, de alguma forma, está havendo um processo de colonizador ao jeito europeu, né? E a maior parte dessa população, né, são mais ou menos umas 35, 40 pessoas, né? Os 30, né, são europeus, entre britânicos, ingleses e espanhóis, e alguns indígenas que servem como criados, né? Agora, o que ele vai fazer, na verdade? Ele vai deixar tudo isso daqui e vai sair com o seu navio, mas ele vai para a China. Ele vai para a China, onde realmente estão os interesses britânicos. E na China, ele vai se comportar, né? Aí sim ele vai se comportar como um colonizador, porque a China já está bem povoada, né? A China já tem uma civilização avançada, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer da mesma forma que os espanhóis, exatamente igual, não há? Nesse sentido, não há quase nenhuma diferença. Ele vai desqualificar a civilização chinesa, ele vai desqualificar os chineses e os costumes e os comportamentos chineses, vai desqualificar a religião chinesa, né? E vai tentar dominar, né? Vai tentar, no fim, o que vai conseguir mesmo vai estabelecer comércio, porque não vai conseguir dominar, né? Porque não consegue estabelecer um domínio perante uma civilização muito mais avançada, né? Mas ele vai conseguir sim estabelecer um comércio que é o que vai dar pé para ele voltar para a Inglaterra já, vamos dizer assim, com sucesso garantido, né? Então, só vou ler aqui alguns aspectos dessa desqualificação para que vocês entendam o que eu estou querendo falar, né? Então, ele está na China, né?
e diz: quando comparo os mendigos deste país com os nossos, me capacito de que seus monumentos, costumes, governo, religião, riquezas e esplendor mal merecem ser mencionados e lembrados. Do mesmo modo que seu poderio e sua grandeza, assim como a navegação, comércio e agricultura, são insignificantes e imperfeitos comparados com os da Europa. Igualmente estão atrasados em ciências, das quais não têm senão escassas e imperfeitas noções. Isto é mentira, tudo isto daqui é mentira. Mas é um processo desqualificador, né? Que, volto a dizer, isto, como diz Wallerstein, isso se encontra, né, em qualquer Estado, em qualquer governo, em qualquer civilização que pretenda a hegemonia. Há uma percepção, né, sempre acusadora, sempre desqualificadora, né? Mais ainda, eu diria assim, quanto maior a inteligência, o progresso da outra civilização, mais forte, mais gritaria tem que ser feito para desqualificar, mas é desqualificado. Então, olha só o que ele vai fazer, né? O Robinson continua falando sobre o que fizeram, então, né? Primeiro descreve, né? Olha só, está descrevendo navegação, comércio, agricultura e ciência. Quer dizer, isto já estava funcionando na China, né? E se a gente pega o relato dos jesuítas, né, da mesma época, os jesuítas falam que eram poderosos, que eram muito inteligentes. Os jesuítas tiveram que enviar os seus melhores homens para entrarem em diálogos com os chineses, com os sábios chineses, com os professores, os matemáticos, os físicos, os médicos chineses, né? Então, esse processo de desqualificação do Robinson vai ser assim. Está falando sobre quando eles entraram nos seus templos, né? Nos templos chineses, né? E dão de cara com os ídolos, né? Então, pusemos-nos a dar no ídolo um banho de cima a baixo, como também nas suas vestes. Cobrimos-lo de breu e de outra composição que tínhamos feito com sebo e enxofre. E a seguir, enchemos de pólvora os olhos, a boca e os ouvidos. E envolvemos o seu gorro com uma peça de pirotécnica. E quando já tínhamos reunidos todas as matérias combustíveis que havíamos trazido, fizemos uma fogueira. Então, explodiu, o ídolo explodiu o templo, né? Da mesma maneira que os espanhóis fizeram na América, né? Então, o resultado final, né, dessa, vamos dizer assim, dessa mega operação, né, desse relato, né, das aventuras de Robinson na China, vai ser que no fim vai estabelecer um comércio que interessa para eles, ingleses, né? Então, eles vão fechar os contratos, vão atravessar a parte da Sibéria, a parte da Rússia, vão chegar até Hanover, né? E quando finalmente chegam no mercado inglês e vão fazer a contagem de tudo que trouxeram da China, né, dividimos os lucros. Minha parte subiu a 3.475 libras esterlinas, 17 shillings e 3 dinheiros. Bom, essa tradução aqui está horrível. Inclusive, mais 600 libras por quanto foram avaliados os diamantes que eu tinha adquirido em Bengala. Então, passou também pela Índia e aproveitou e pegou diamantes e trouxe, né? Então, vejam, é uma quantidade razoável de dinheiro. Na verdade, a China passa a ser o paraíso promissor do comércio da Inglaterra, coisa que de fato vai acontecer, né? Então, de certa forma, a obra de Robinson Crusoe é profética, né? O Daniel Defoe ele está colocando uma meta, né, para o Império Britânico, não na América, né, mas na China, ou então, além da América, também na China, coisa que
o Império Espanhol não foi capaz, não conseguiu. E o Império Português também conseguiu de uma forma muito de leve, né? Como se sabe, né? Então, enfim, era isso que eu queria falar. Já deu a meia hora. Espero que tenha ficado claro essa comparação, né? Onde vocês percebem que há algumas diferenças nítidas, principalmente com relação ao fim e aos meios, a ideia de missão, né? E como é que Deus confere ou não confere uma missão para cada um dos impérios, né? E depois a forma similar, paralela, né? De desqualificação dos indígenas ou dos chineses, né? E a manifestação da superioridade dos europeus. Com isso, encerro essa nossa aula 8, a parte 3, é o meu curso virtual de História da América. Muito boa tarde.